Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28.1. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Os espíritos sempre disseram, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias, e principalmente, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda com o objetivo de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expressar suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se os seus pensamentos não estiverem bem formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção feita entre aquelas ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles poderiam ter ditado outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais, mas a forma pouco importa, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele acreditam, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus aceita todas, quando sinceras. Esta coletânea não é para ser considerada, então, como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento de seus ditados sobre os nossos deveres em relação a Deus e ao próximo, no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditas de coração, e não apenas com os lábios. Ele não impõe, nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que lhe canta os louvores, só porque são feitas de maneira diferente. Quem quer que condenasse as preces que não constem de seu formulário prova que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma determinada fórmula é dar-lhe a pequenez e as paixões humanas. Uma condição essencial para a prece, segundo São Paulo, capítulo 27, no 16, é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, não é preciso que ela seja proferida na língua habitual. Há preces que, mesmo em linguagem coloquial, não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não nos tocam o coração. As raras ideias que elas encerram são, muitas vezes, sufocadas pelo excesso de palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é a clareza, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem excesso de adjetivação, pois são apenas decorativos. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Em resumo, ela deve fazer refletir. Somente nesta condição a prece pode atingir o seu objetivo, caso contrário, é apenas palavreado. Veja com que ar de distração e de volubilidade elas são proferidas, na maior parte do tempo. Percebemos que os lábios se agitam, mas, pela expressão da fisionomia ou mesmo pela voz, nelas se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: primeira, preces gerais; segunda, preces pessoais; terceira, preces pelos encarnados; quarta, preces pelos desencarnados; quinta, preces especiais para os enfermos e obsedados. Com o intuito de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece, melhorando a compreensão do sentido, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécies de exposição de motivos, sob o título de prefácio,